Leis Filipinas, ou Código Filipino, é uma coleção jurídica que foi promulgada em 1603 e que resultou da reforma das ordenações manuelinas por Filipe II de Espanha. No período conhecido como União Ibérica, no qual Portugal se submeteu ao domínio da Espanha, foram concebidas as últimas leis que o reino lusitano, que é o rei de Portugal, o reino de Portugal, teve até o fim da monarquia do século XIX. E essas ordenações elas foram necessárias devido à atualização com o direito em vigor, o direito vigente, pois algumas normas já estavam em desuso, já estavam ultrapassadas, e outras precisavam ser revistas. Então, esse código, ele tem 5 livros, que fazem parte dele, que basicamente eles possibilitam a compreensão do direito como fruto de relação social. Então, a relação do direito com a sociedade e tal. O que deve ser colocado na condição é o que ele trabalha com algo que as coisas ilícitas e o que é virtude social, o que é ético, o que é certo, e o que é errado, o que é coisas ilícitas. Como, por exemplo, o livro 5, ele vai falar sobre esses dispositivos legais, sobre essas regras, sobre essas leis, sobre os crimes e suas punições. É isso. Bom dia, pessoal. A gente vai estar falando dando continuidade sobre o assunto das ordenações filipinas. A gente vai estar contextualizando um pouco sobre a influência da mesma no Brasil. Vou estar fazendo uma abertura antes da apresentação dos colegas, que virá por diante, dos livros e tudo mais, falando sobre essa influência em determinado momento no território brasileiro. A parte principal que a gente pode contextualizar em relação a isso é que a gente não teve essa promulgação dessa ordenação filipina no Brasil. Ela acontece de uma forma em que as que estavam em vigor acabam se tornando leis depois de um período. Elas acabam se consolidando depois disso. Elas não são promulgadas, não são criadas e não são vistas a atual situação no Brasil para que sejam feitas ou elaboradas leis que vá atender à necessidade. A gente pode estar fazendo um link em relação à Revolução Francesa. A gente tem a Revolução Francesa e através dessa Revolução Francesa você tem bens em comuns, você tem determinados motivos para criar leis segundo o que foi condizido na Revolução. Aqui não. Você tem um Brasil que ele faz parte da União Ibérica, você tem um Brasil que ele faz parte de Portugal e Espanha. E então vai ser aplicado leis existentes a esse país, vão ser aplicadas leis que já existem. Então elas vão atender motivos gerais de outros países, e não necessariamente do Brasil. Então você vai ter essa divisão dessas leis em 5 livros que vão ser retratados no decorrer do trabalho pelos colegas, que serão a forma de direito administrativo, de direito eclesiástico, direito penal, que por muitos é até fato que eram consideradas de maneira muito severas as punições, a forma de como era julgado isso tudo. E outra coisa, o julgamento dessas leis eram feitos de uma forma muito subjetiva, ou seja, às vezes punições injustas eram cabíveis, não cabíveis, mas eram feitas, eram realizadas, punições de forma que não era merecida, simplesmente pelo poder que aquela pessoa iria ter em relação à nobreza, em relação aos líderes da comunidade local. Então você vai ter essa subjetividade com um aspecto muito chamativo, essas diversas interpretações que podem fazer o julgamento injusto ou até mesmo justo, dependendo de quem estiver junto, dependendo de quem for interpretar aquilo que estará disponível. Tá bom? Então isso é mais ou menos o que vai rodear essa forma da influência que vai ser cabível no Brasil, e vai ser ressaltado um pouco mais pelos colegas no decorrer do trabalho,
essa forma de como era aplicada, de como era cuidado cada livro, como depois se transformou, as modificações das mesmas, independente de cada livro que vai ser ressaltado, tá bom? Então, é isso. Bom dia, pessoal. A gente vai estar fazendo a abordagem da contextualização geral de tudo isso que envolveu as ordenações filipinas e tudo mais, de uma forma bem específica. Tá, começando isso, a gente vai ter que entender o processo de unificação ou o processo de união, essa união das coroas de Portugal e Espanha, essa união ibérica, que ibérica é aquela península onde estava localizado e onde aconteceu tudo isso, até mesmo essa união que não é necessariamente pacífica, né? Foi uma união que, de certo modo, foi contra alguns dogmas, alguns acordos de certos habitantes de Portugal e de Espanha. Tá, para a gente entender um pouco isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho atrás de 1580, que foi onde começou tudo isso. Em 1578, 2 anos antes, Portugal estava muito rico, estava muito bem, ele andava muito bem. Porém, naquela época, os reis, eles entravam nas guerras, eles guerreavam, eles iam para o campo de batalha. E através disso, o rei de Portugal daquela época, que foi denominado como Dom Sebastião, ele acabou morrendo em uma guerra marroquina. E para isso, quando você morre, quando o rei morre, como todo mundo sabe, ele precisa da constituição de um herdeiro para continuar aquele trabalho. Só que o Dom Sebastião não tinha nenhum herdeiro, ele não tinha filhos, ele não tinha parentes próximos. Na verdade, ele tinha um parente próximo, que era um tio dele. Só que esse tio dele já estava muito velho. Ele já, 2 anos depois, inclusive depois daquela época, ele acabou morrendo. Ele estava muito velho. Então, tinha esse problema de não ter nenhum herdeiro. Então, continuando a história, o tio dele assume, em 1578, ele assume e 2 anos depois ele morre, em 1580. Então, a partir daí começa todo esse processo das ordenações filipinas, desse processo da constituição da União Ibérica entre esse povo. E então, falando disso, você tem, após a morte desse tio de Dom Sebastião, você tem parentes próximos. Quais são os parentes mais próximos? Assim, mesmo mais próximos, comparando com um nível bem de uma geração bem anterior, bem inferior também. Você tem 2 de Portugal e 1 de Espanha, que é exatamente Dom Felipe. Felipe que depois veio se tornar Felipe II, terceiro e quarto, né? Essas gerações de Felipe. E aí surge o nome Ordenações Filipinas. E você tem 2 de Portugal, que não são muito importantes porque eles não vão assumir nem nada, porque eles são fracos de poder, eles não têm riqueza, eles não têm dinheiro como Felipe tinha. Então, através disso, Felipe era espanhol, só que ele era apoiado pela nobreza de Portugal, porque Felipe tinha dinheiro, ele tinha poder. Então, se ele tinha dinheiro e poder, ele poderia constituir a Portugal com dinheiro e poder. Então, aquela nobreza começou a apoiar Felipe. E ele prometeu diversas coisas. Ele entrou dentro daquilo e prometeu. Ele disse: eu vou fazer vocês muito poderosos e muito ricos, igual eu sou. Porém, eu também vou querer impostos. Eu quero impostos. Vocês me paguem impostos. E Portugal me paga imposto, assim como Espanha paga imposto para mim. Então ocorre essa unificação a partir daí. É aceitado de forma não pacífica entre muitos e ocorre essa união entre Portugal e Espanha sendo comandado por um único rei, que é Filipe II. Né? Então a situação vai se abranger um pouco mais, porque quando a Espanha tem Portugal, ela também tem as terras de Portugal, que eram muitas. Então a Espanha acaba tendo praticamente o mundo inteiro nas suas mãos. Ela tem as terras de Portugal e tem as suas terras que eram várias. Então, através daí, você tem a entrada principalmente da Holanda. O que a Holanda vai fazer? A Holanda vai querer brigar com a Espanha em si. Só que ela não tem poder para brigar diretamente com a Espanha em si. Então, o que ela vai fazer? Vai atacar as suas partes, vai atacar os seus membros. E o Brasil é um membro espanhol. O Brasil é uma terra espanhola. Então, é a partir daí que a Holanda chega. A Holanda chega pelo Nordeste brasileiro, invade aquela região, tenta fazer a dominação daquilo tudo, e eles até que conseguem, eles fazem um processo que é muito importante e que vai acarretar em várias coisas, que é impedir os escravos, a compra
de Portugal dos escravos africanos. Então não tem mais escravo africano. Você não vai ter mais escravo africano para você plantar cana, por exemplo. Então o que você vai fazer com isso? O que Portugal vai fazer com isso? Portugal vai atrás dos índios. É aí que começa. Mas Portugal é muito... os portugueses não são loucos de chegar no meio do mato e ir atrás daqueles índios, guerrear com eles, porque os índios conhecem o local, conhecem o habitat deles. Então ia ser uma desvantagem para os portugueses. Então o que eles fazem? Eles vão em São Paulo e pegam os heróis, que são os bandeirantes. Os bandeirantes chegam com essa missão de capturar todos os índios e acabar vendendo esses índios para esse processo de plantação de cana, para o processo de escravidão. Então, os índios que vão ser os novos escravizados. E esses bandeirantes, eles acabam conseguindo fazer isso. Eles capturam os índios, eles escravizam os índios, eles fazem tudo isso. E a partir daí, você tem esse processo de tornamento dos bandeirantes como os heróis, com as pessoas que vão abranger o território brasileiro. Por quê? Porque a partir daí, os índios eles vão ser capturados, ser vendidos, e os bandeirantes vão ficar naquele local. Ou seja, se eles vão ficar naquele local, eles vão ter famílias, eles vão ter filhos, eles vão ter gerações. E essas gerações que vão ser, que irá de convir, irão habitar naquele local. Então, esses bandeirantes, eles vão ter o controle da região de Mato Grosso, vão ter o controle da região de Mato Grosso do Sul, e o Brasil vai se expandindo cada vez mais, ele vai criando território em relação a tudo isso, e por isso os bandeirantes são vistos como os heróis em relação a esse processo de independência, esse processo de aumento do território brasileiro. E através disso, eles colaboram para esse aumento, entendeu? Então, a gente voltando um pouco para Portugal, a gente pode ver o processo de independência deles também. Portugal, Filipe II coloca um estilo de governo, Filipe III também chega com esse mesmo estilo. E as coisas andam bem, porém na chegada de Filipe IV as coisas mudam um pouco. A Península Ibérica fica com muitas guerras, tem a participação de muitas guerras, e isso faz com que Filipe IV tenha que aumentar drasticamente os impostos. Então, esse aumento de impostos faz com que nobreses portugueses sejam tirados de auxiliares ou do poder para ser colocados nobreses espanhóis. E a partir daí, Portugal vê que não dá mais. Portugal vê que tem que buscar a sua independência. Então, buscando o seu processo de independência, ele aproveita as guerras que a Espanha está com Catalunha e com outros países e tenta sair disso tudo, tenta quebrar esse processo de união, a União Ibérica. E através disso tudo, depois de 60 anos da formação dessa união, em 1580, ocorre mais 20 anos de guerra e Portugal finalmente consegue essa libertação. Portugal finalmente é livre. Portugal finalmente pode ir de acordo com os seus dogmas, de acordo com os seus ideais e de acordo com as leis que o seu país anseia, e não necessariamente depender do que Filipe quer, do que a dinastia, do que a ordenação filipina deseja. Assim, o processo de liberdade de cada país vai se alastrando. Os países da África vão se tornando livres, o Brasil depois se torna livre, e isso vai sendo algo muito, vai sendo uma bola de neve que vai se desmontando, entendeu? Essa libertação é feita e a partir daí a gente pode fazer essa contextualização e pode jogar todo o conteúdo em si, as ordenações e a explicação das tábuas que virão posteriormente, tá bom? Olá, eu vou falar um pouco sobre as ordenações filipinas. Bom, as ordenações filipinas foram códigos criados por Dom Felipe, né, e esses códigos eles entraram em vigor em 1603, ainda no reinado de Dom Felipe II. Na sociedade portuguesa, regida politicamente pela monarquia, cabia ao rei ordenar as relações pessoais, individuais e coletivas, exclusive nas colônias. Os regulamentos por ele elaborados não estavam descolados da realidade, mas, ao contrário, expressavam condutas e comportamentos. As ordenações filipinas, os códigos filipinos, foram divididos em 5 livros. E no livro primeiro é falado sobre administração e a organização judiciais.
No livro primeiro, delineia as atribuições dos direitos e deveres do magistrado e oficiais de justiça. No livro primeiro, ele é constituído por 100 códigos, 100 títulos. E eu queria falar um pouco sobre o título 67, que vai falar um pouco sobre as eleições, de juízes e de vereadores. E como acontecia se caso um juiz não quisesse mais exercer essa função, não quisesse mais prestar esse serviço, e um vereador também. Poucos anos depois da promulgação das ordenações, a eleição dos vereadores e juízes teve uma pequena reforma com a Lei 12 de novembro de 1611, tendo como legislador, por fim, evitar as irregularidades que se praticavam na época. Para as eleições, era exigido que as pessoas fossem natural da terra, sem as incompatibilidades legais. Ou seja, para se tornar um juiz, para se tornar um vereador, tinha algumas exigências que tinham que ser cumpridas para que não houvesse uma irregularidade, para que não houvesse corrupção e para que houvesse organização no meio deles. E se um vereador que por qualquer motivo deixavam de servir, tinham outros substitutos que eram eleitos não pela mesma forma, mas por outra forma de eleição. Eles não explicavam à comunidade a razão dessa nova eleição, ou tampouco a formalidade com quem executava. Era uma eleição simples e não tinha, as pessoas não viam, não era demonstrada às pessoas como essa pessoa era eleita, como esse substituto, o porquê ele foi eleito. As pessoas elas não tinham acesso a isso, E já os juízes não. Os substitutos dos juízes eram os próprios vereadores. A diferença é que tinha que ser um vereador graduado, E um vereador, ele era escolhido pela idade, Não era qualquer vereador, Acontecia tudo isso para que houvesse, como eu disse, a organização no meio deles e nem não houvesse irregularidade. Bom, no segundo livro estão definidas as relações entre o Estado e a Igreja, os privilégios da nobreza, da Igreja, bem como os direitos fiscais de ambas. Ou seja, essas duas classes, elas faziam arrecadações de tributos, E um exemplo disso, muito comum, é que antigamente a Igreja, ela pedia o dízimo aos seus fiéis com a justificativa de perdão dos seus pecados ou a porta do céu. Então, a relação que temos com hoje em dia é o direito tributário que a gente vai ver nos próximos anos da faculdade. E também os impostos do governo, que são arrecadados esses impostos e eles investem em educação, serviços públicos, educação, saúde, segurança e etc. Então, o segundo livro ele vai falar basicamente desses direitos eclesiásticos, do clero, das instituições religiosas, do direito do rei, dos fidalgos, que no caso são a nobreza, e dos estrangeiros. Segundo livro, ele demonstra a principal características dos direitos do antigo regime, ou seja, a existência de normas especiais para cada uma das castas que faziam parte da sociedade daquele período. Ou seja, o direito ele não era amplo, não era pré-geral, ele vai depender da sua classe, pelo menos naquela época. As penas previstas nas ordenações filipinas, elas eram consideradas severas e bastante variadas, por conta disso, das classes. Podemos destacar entre essas punições, a perda ou confisco de bens, o banimento, a deportação, os açoites, a morte atroz, que é esquartejamento, e a morte natural, que é a forca, enforcamento, Bom, mas como típica sociedade estamental, não poderiam ser submetidos a essas punições infamantes, a essas penas infamantes, ou seja, penas humilhantes, sabe? Não podia ser submetido a essas penas as pessoas que tivessem privilégios, como os fidalgos, os cavaleiros, os juízes, os doutores de cânones ou leis, médicos, vereadores, etc. Ou seja, as castas mais elevadas, elas nessa pirâmide social, elas não podiam
receber esse tipo de punição. Bom, a relação que temos atuais é, por exemplo, na Constituição. Né? No artigo 5º vai falar lá, todos somos iguais perante a lei. Né? Todos são iguais perante a lei. Então, ideologicamente, conceitualmente, tudo é lindo e perfeito. Mas na prática, será que isso é respeitado? Será que isso realmente acontece? Eu estava até estudando em antropologia, né? E lá falava que a justiça é sim seletiva. E que, por exemplo, um juiz, ele pode criminalizar, marginalizar um pobre, um negro, antecipadamente. Já ele pode criminalizar antecipadamente esse pobre ou negro. Já uma pessoa com condições melhores, né? Uma pessoa com condições melhores, ela é tratada de forma diferente. Ela tem os seus certos privilégios. Ou seja, é mais cômodo para um juiz justificar tal condenação de um pobre negro da periferia do que um estelionatário branco, do que uma pessoa com uma condição melhor, que vem numa área mais abastada. Então, meio que dá pra relacionar, né, o direito de hoje em dia com os direitos daquela época, né, medieval, da sociedade também tal. Exatamente isso com relação aos privilégios, que tanto hoje em dia tem, de acordo com essa classe, como também antigamente. Bom, tanto o livro 1 quanto o 2, eles perderam a razão de existir, ou seja, perderam o vigor, a partir das revoluções do Porto de 1820 e da proclamação da independência brasileira. Bom, eu vou falar um pouco sobre o livro 3, que... Bom, o terceiro livro ele se trata mais sobre as ações e as ações civis e criminais, né? Ele tem 28 títulos e ele é dividido em algumas álvaras, né? Tem a alvará de 24 de junho de 1713, em que se estabelecem as formalidades, né? Que se devem, se deve observar no despacho dos negócios do país, que ficam pertencendo ao experiente dos tribunais, os tribunais que vão cuidar disso, e nos que devem consultar-se a assinatura, ou seja, tem que ser assinado para poder ter esses despachos. A alvará de 3 de novembro de 1757, que ela vai falar sobre os arrendamentos de casas, o direito das inquilinas, etc. Tem a lei de 18 de agosto de 1769, que ela declara a autoridade do direito romano, do direito canônico, assuntos, estilos e costumes, né? A lei de 20 de junho de 1777, que ela vai regular os leilões, as arrematações de bens e depósitos em geral, fixando as regras para as preferenciais, né? Continuando, tem a alvará de 30 de outubro de 1793, que ela suscita suscitando e confirmando o futuro do Brasil, né, do nosso país, acerca do valor dos escritos e particulares, provas de testemunha, essas coisas. Tem a alvará de 26 de outubro de 1811, que ela vai declarando e ampliando o parágrafo 3º do título 10º, né, do terceiro livro, da ordenação, do livro 3 da ordenação, a favor dos que abandonam os assentos por causa do chamamento real, né, os empregos que tiveram antes sido ou foram depois chamados a juízo. A alvará de 16 de setembro de 1814, que foi a última alvará, que ela, qual foi dela? Ampliando a lei de 13 de maio de 1813. Eu sou a Maria Eduarda e eu vou falar um pouco sobre o livro 4 das Ordenações Filipinas. O livro 4,
ele determina o direito das coisas e das pessoas, estabelecendo regras para testamentos, contratos, distribuição de aforamento de terras e etc. Outra percepção posicionada pelo livro 4 é que a sociedade portuguesa do século XVII, na verdade, na sociedade portuguesa do século XVII, a prática da escravidão era algo comum. E isso pode ser evidenciada no título 17, que diz que qualquer pessoa que comprar um escravo doente poderá devolvê-lo ao vendedor. Além disso, no livro 4, o caráter centralizador da monarquia pode ser facilmente evidenciado no título 22, que é intitulado Que não se enjeite a moeda del rei. E nele diz que qualquer pessoa que enjeitar nossa moeda verdadeira, lavada de nosso cunho, se for peão, seja preso e açoitado publicamente, e sendo homem que não caibam açoites, seja preso, degradado para a África por 2 anos. O título é ainda mais revelador quanto às diferentes punições que são aplicadas de acordo com a posição social do sujeito. Nota-se que alguns não podem passar pela humilhação do açoite. E para ele, o título é ainda mais revelador quanto às diferentes punições que são aplicadas de acordo com a posição social do sujeito. Nota-se que alguns não podem passar pela humilhação do açoite. E para eles cabem o decreto. Esses diferentes tratamentos, a centralização monárquica, a moral cristã são ainda mais evidenciados no livro 5º, que trata das questões penais. Eu sou a Maria Eduarda e eu vou falar um pouco sobre as ordenações filipinas, mais precisamente sobre o livro 5º. As ordenações filipinas, elas tinham a finalidade de manter a ordem social e a hegemonia da fé católica. O livro 5º, ele descrevia as possíveis penalidades em um contexto onde a humanidade era negada a grande parte da sociedade e a violência extrema era a única forma de manter o controle. Algumas das penalidades incluíam morte natural com crueldade, morte pelo fogo, até o condenado ser feito em pó para que não tivesse sepultura ou memória, açoites com sem barraço é uma corda bem fina, pregões, eles também poderiam receber degredo. Degredo é uma punição imposta ao criminoso que o obriga a deixar o reino por um determinado tempo ou por toda a vida. Mas, como toda a sociedade testamental da época, os que gozavam de privilégios, como fidalgos, cavalheiros, não poderiam ser submetidos a apenas infantes ou vis. Como é o caso do adultério, que a mulher adúltera, assim como o homem flagrado ao seu lado em adultério, poderiam ser licitamente mortos pelo marido traído, salvo nos casos em que o marido fosse peão e o adúltero fidalgo, ou nosso desembargador ou pessoa de maior qualidade. Outra parte que chama bastante atenção no livro 5º é que as leis elas punem heresias, críticas ao rei, adultério, homossexualidade, blasfêmia contra Deus e caso do adultério, que a mulher adúltera, assim como o homem flagrado ao seu lado em adultério, poderiam ser licitamente mortos pelo marido traído, salvo nos casos em que o marido fosse peão e o adúltero fidalgo, ou nosso desembargador ou pessoa de maior qualidade. Outra parte que chama bastante atenção no livro 5º é que as leis elas punem heresias, críticas ao rei, adultério, homossexualidade, blasfêmia contra Deus e contra os santos. Outro ponto que chama bastante atenção é o de lesa majestade, que é considerado o pior de todos, que condena crimes que criticam o rei ou o reino, que são traições contra o rei ou contra o reino, e recebe como morte ou como pena uma morte cruel. E recebe essa pena e é considerado o pior de todos porque coloca em risco a ordem social, já que o rei era considerado Deus na terra e a vontade do rei era a vontade de Deus.